TV Shalom. O inimigo fez de tudo para que essa mensagem não desse certo, mas Deus desceu na casa, a casa está pegando fogo. Deixa esse fogo te queimar. Enquanto você adora, a casa pega fogo. Enquanto você adora, a presença de Deus se manifesta. Livro do profeta messiânico Isaías, capítulo 6, no seu parágrafo de número 8. Enquanto vocês localizam, desde já, eu quero agradecer a Deus por esse momento tão maravilhoso que Ele me concede. E também eu agradeço a Deus pela vida dos meus líderes, dos meus pastores, a saber, o pastor Raimundo e a pastora Elizabeth, os quais me deram todo apoio para essa gravação. E também eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor Meia. Para quem não sabe, o pastor Meia foi um dos melhores pastores que eu já tive em toda a minha vida. Não desmerecendo os meus pastores atuais, mas o pastor Meia foi um dos melhores pastores que eu já tive em toda a minha vida. Que Deus continue abençoando. E também eu louvo a Deus pela vida do obreiro Valmir, né, que se deslocou de tão longe, né, para ver Deus me usando nessa noite. Que Deus também continue te abençoando. Louvo a Deus pela vida do nosso pastor e pregador Harrison, né, que Deus continue te abençoando. Gente, esse homem tá uma bomba, viu? Tá estourado. Tá estourado. Eu fico até meio sem jeito, né, de pregar perante essas baleias. Eu me sinto uma pintitinga, né? Mas enfim, que Deus tenha misericórdia de nós e eu que me vire para pregar. Também eu não posso deixar de agradecer a Deus pela vida da minha esposa, maravilhosíssima esposa, a saber, a obreira Débora. Eu costumo dizer, amados, que minha esposa é como o Google, né? Ou seja, tudo que eu preciso e necessito, eu encontro nela. Louvo a Deus pela vida dos nossos amigos, né? A saber, Thaís, Joelma, o Obérico, que Deus também abençoe vocês. E também eu não posso deixar de agradecer a Deus pela vida da minha irmã, gente, Thalia, né? Que se encontra presente aqui nesta noite, juntamente com a nossa amiga Pérola. Que Deus também continue abençoando vocês de uma forma singular. Enfim, que Deus possa abençoar todos vocês que se fazem presente aqui nessa noite. Quem achou, só quem localizou o texto, digam assim comigo: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Leiamos. O parágrafo de número 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Leiamos por mais uma vez. Depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Podeis tomar os vossos assentos, glorificando, os vossos assentos, glorificando e exaltando aquele que merece. Senhoras e senhores, todos nós sabemos que o profeta Isaías, ou Isaías, foi o primeiro profeta dos profetas maiores do Antigo Testamentário. Observe que o filósofo e teólogo cristão, a saber, Agostinho, que viveu entre os anos de 354 a 430, criou as expressões profetas maiores e profetas menores para designar os profetas cujos livros são mais volumosos. No entanto, o termo profeta maior refere-se ao tamanho do livro e não à importância do profeta. E vale lembrar que
o livro de Isaías é considerado uma mini Bíblia dentro da Bíblia. Como assim, pregador? Por exemplo, a Bíblia contém 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Já no livro de Isaías há 66 capítulos, sendo 39 relacionados ao Antigo Testamento e 27 ao Novo Testamento. E para quem não sabe, o livro de Isaías contém tanto prosa quanto poesia. E para quem não sabe, Isaías era contemporâneo, ou por que não dizer, da mesma época de Amós, Oséias e de Miqueias. E vale lembrar que Isaías profetizou para o reino do sul, em Judá. Segundo a tradição judaica, Isaías foi educado, nasceu em Jerusalém e foi educado na corte real. Observe que há alguns dados espalhados entre os capítulos de 1 ao 39, que revelam Isaías como membro da classe aristocrática da Jerusalém do século 8. E que corresponde entre os anos de 701 a 800 antes de Cristo. E a sua alta posição social se revela através da liberdade com a qual transitava na corte real. Observe que no capítulo 1 do livro de Isaías, a Bíblia vai dizer que o mesmo era filho de Amós. No entanto, o fato de Isaías ser chamado de filho de Amós 13 vezes no Antigo Testamento pode significar que seu pai era um homem proeminente ou importante. Não confundam esse Amós com o profeta Amós, pastor de Tecoa. Apesar que são nomes com grafias semelhantes, mas no hebraico esses dois nomes se diferenciam. Por exemplo, o profeta Amós, pastor de Tecoa, significa carregador de fardo. Já Amós, pai de Isaías, significa forte ou firme. E vale lembrar que Amós era de genealogia desconhecida, porém há indicações de que Amós fosse parente do rei Uzias, porque o mesmo tinha acesso à corte real, embora não é possível provar que Amós pertencia à linhagem real, porque o mesmo era de genealogia desconhecida. Observe que no capítulo 8 do livro de Isaías, a Bíblia vai dizer que o mesmo era casado com uma profetisa. No entanto, não se sabe se este era realmente seu ministério ou se era chamada assim por ser esposa do profeta. Mas a Bíblia vai dizer que por meio dessa união tiveram pelo menos 2 filhos, cujos nomes eram significativos ou como sinais do julgamento que viria sobre Israel, reino do norte, e Judá, reino do sul. Bom, o nome do seu filho mais velho se chamava Sear-Jazub, que significa um resto voltará. Observe que essa profecia pode ser interpretada como ameaça devido ao ataque assírio e como promessa de restauração aos que seriam tementes e obedientes ao Senhor em Judá. E o nome do seu filho mais novo se chamava Maher-Salal-Hasbaz, que significa rápido, despojo, presa segura. Observe que essa profecia indica que dentro de alguns anos o exército assírio avançaria para esmagar Damasco, a capital
capital da Síria, de Rezim, e Samaria, a capital do reino de Israel ao norte, cujo rei era Peca. Mas observe que no capítulo 4, no capítulo 6, Isaías vai descrever a maior visão que ele já teve em toda a sua vida. Eu digo maior porque ele já teve outras visões, porém essa foi a que mais marcou a sua história. Mas observe que antes mesmo daquela visão, Isaías já era profeta. Há quem diga que Isaías começou seu ministério profético a partir do capítulo 6 ou a partir daquela visão, sendo que a própria Bíblia vai dizer que Isaías profetizou durante os reinados de Uzias, Acais, Jotão e Ezequias, reis de Judá. A Bíblia também vai dizer no livro histórico de 2 Reis, capítulo 19, no seu verso 3, que Isaías exercia o trabalho de profeta no templo de Jerusalém e que ele era conselheiro de guerra do rei Ezequias. Alguns teólogos afirmam que a visão que Isaías recebeu não constituíra seu chamado original, mas trouxe uma renovação para o seu ministério profético. E o que mais me chama a atenção é que no capítulo 6, Isaías, aleluia, vai usar a seguinte expressão: no ano em que morreu o rei Uzias. Uzias morreu por volta de 740 anos antes de Cristo. Observe que a visão que Isaías recebeu foi no ano da morte do rei Uzias. Há quem diga que Uzias teve que morrer para que Isaías contemplasse a glória de Deus, mas a morte desse rei serviu apenas de referência para o início do ministério profético de forma mais abrangente de Isaías. Por isso Isaías traz essa expressão: no ano em que morreu o rei Uzias. Ora, todos nós conhecemos a biografia desse, e também todos nós sabemos o motivo da sua morte. Porém, antes de eu entrar no texto, eu quero trazer um resumo da biografia de Uzias, que também se chamava Azarias. Uzias era o seu nome de entronização e Azarias o seu nome pessoal. A Bíblia vai dizer que Uzias começou a reinar com 16 anos e reinou 55 anos em Jerusalém. Prestem atenção, a Bíblia vai dizer que quando Uzias subiu ao trono, ele reformou as defesas de Jerusalém e reorganizou o exército, trazendo tecnologias no rearmamento, já que a insensatez do seu pai Amazias havia enfraquecido as defesas do reino. A Bíblia também vai dizer no livro histórico de 2 Crônicas, capítulo 26, no seu verso 14, que Uzias providenciou capacetes, coraças, arcos, escudos, lanças e atiradeiras de pedra para todo o exército. A Bíblia vai dizer que Uzias consolidou a posição do reino de Judá nas rotas comerciais e reabriu portos e indústrias. Com isso, ele proporcionou grande prosperidade ao reino de Judá. Uzias também realizou campanhas de sucesso contra os filisteus e contra os árabes, além de recolher tributos dos amonitas e de outros povos. A Bíblia vai dizer que Uzias construiu fortalezas em localizações estratégicas, além de investir bastante na agricultura e na criação de
castigados. Por isso sua reputação chegou até o Egito. A Bíblia vai dizer que Uzias fazia o que era reto perante ao Senhor, por isso ele era amado e admirado pelo povo. Mas a Bíblia vai dizer que Uzias tornou-se um rei tão poderoso, mas tão poderoso, que o orgulho tomara conta do seu coração. Observe que na psicologia foram definidos dois tipos de orgulho: o positivo e o negativo. O orgulho positivo é chamado de autoestima, e o orgulho negativo é chamado de soberba. E para quem não sabe, o orgulho positivo é um sentimento que gera autoconfiança na pessoa. É um sentimento que faz com que a pessoa acredite no seu potencial, mesmo que as outras pessoas não acreditem. Ou seja, o fato de você acreditar no seu potencial ou no seu ministério não quer dizer que você seja soberbo. O fato de você entender ou ter convicção de que foi Deus que te chamou, de que foi Deus que te escolheu, não quer dizer que você seja exaltado. Isso se chama orgulho positivo. Já o orgulho negativo é um sentimento que gera autossuficiência na pessoa. É um sentimento que faz com que a pessoa se sinta superior ou melhor do que as outras pessoas. Ou seja, quando você se acha superior ou melhor do que as pessoas, você está se ensoberbecendo. Quando você acha que só você sabe, que só você faz e que só você tem, você está deixando o orgulho tomar conta do seu coração. Isso se chama orgulho negativo. E para quem não sabe, o orgulho é um pecado universal. Ou seja, o orgulho foi o primeiro pecado cometido pelos seres humanos. E vou repetir isso aqui para que você guarde na tábua do seu coração. O orgulho foi o primeiro pecado cometido pelos seres humanos. Me prove, pregador. Foi o pecado do orgulho que fez com que Adão e Eva comessem do fruto proibido. Foi o pecado do orgulho que fez com que Caim matasse o seu irmão. Foi o pecado do orgulho que provocou a queda de Lúcifer. Sabe o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que o sucesso do orgulhoso é momentâneo, ou seja, não dura muito tempo. Eu costumo dizer que o evangelho é uma simbologia de roda gigante. Eu vou repetir, eu costumo dizer que o evangelho é uma simbologia de roda gigante. Ou seja, hoje você pode estar lá em cima, mas amanhã você pode estar lá embaixo. Parece que a igreja ainda não entendeu, mas deixa-me traduzir esse negócio direito. Eu estou falando de um Deus que em Provérbios capítulo 29, no seu verso 23, diz: o orgulho do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Eu estou falando de um Deus que em Provérbios capítulo 16, no seu verso 18, diz: o orgulho precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Eu estou falando de um Deus que em 1 Pedro capítulo 5, no seu verso 5, diz: porque Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Eu estou falando de um Deus que no evangelho de Mateus capítulo 23, no seu verso 12, diz: e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Ou seja, o Deus que exalta é o mesmo que humilha. O Deus que sara é o mesmo que fere. O Deus que dá vida é o mesmo que tira. O Deus que enriquece é o mesmo que empobrece. O Deus que abençoa é o mesmo que amaldiçoa. O Deus que abre porta é o mesmo que fecha. Pregador, o que é que você está querendo dizer com isso? Eu estou dizendo que a roda vai girar.
Esse é o ano em que Deus vai abater um monte de pessoas orgulhosas, mas também é o ano em que Deus vai exaltar muita gente. E quem te viu por baixo vai te ver por cima. Quem te viu chorando vai te ver sorrindo. Quem te viu derrotado vai te ver triunfando. Levante a tua mão para adorar. Eu não sei qual foi a forma que você chegou aqui, eu não sei como é que você adentrou nesse lugar, mas hoje Deus vai te colocar por cima. Deus vai te colocar. Agora o negócio está esquentando. Olha para esse crente que está ao teu lado e diga assim para ele: Deus vai te colocar por cima. Olhem para cá. Observe que a Bíblia vai dizer que Uzias ficou tão movido, mas tão movido pelo orgulho, ao ponto de usurpar as funções sacerdotais. A palavra usurpar significa tomar algo pela força sem direito, ou se apoderar daquilo que não lhe pertence. Ou seja, o maior erro de Uzias não foi apenas ter se ensoberbecido. O maior erro de Uzias foi ter usurpado ou tomado pela força sem direito as funções sacerdotais. Agora entenda uma coisa aqui comigo: Uzias era apenas rei e não sacerdote. O único que exerceu os ofícios de rei, profeta e sumo sacerdote se chama Jesus Cristo de Nazaré. Samuel era sacerdote e profeta. Moisés, sacerdote e profeta. Davi, rei e profeta. Elias, apenas profeta. Eliseu, apenas profeta. Mas o único que exerceu os ofícios de rei, profeta e sumo sacerdote se chama Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que morreu na cruz e que ressuscitou ao terceiro dia. E ele se faz presente aqui nessa noite. Missionário, o que é que você está querendo dizer com isso? Eu estou dizendo que Uzias quis servir nas funções de rei e sacerdote no sistema do Antigo Testamento. E para quem não sabe, o Senhor fazia separação entre reis e sacerdotes. E enquanto um sacerdote poderia tornar-se profeta, como por exemplo Ezequiel, como por exemplo Zacarias, como por exemplo João Batista, enfim, nenhum profeta ou rei poderia tornar-se sacerdote. Ou seja, cobiçar o sacerdócio foi uma insensatez, pois Uzias conhecia a lei de Moisés. Uzias conhecia a Torá. Ele estava ciente do que ele estava fazendo. Não é diferente nos dias atuais. Há muitos entre nós com a síndrome de Uzias, que não se contentam com aquilo que Deus lhe entregou e querem usurpar daquilo que Deus não lhe confiou. Mas deixa eu te dizer uma coisa nessa noite: se Deus te chamou como rei, reine, governe. Se Deus te chamou como pastor, pastoreie, cuide do rebanho. Se Deus te chamou como profeta, profetize. Entrega tudo aquilo que Deus colocar no teu coração, mas não queira forçar aquilo que Deus não te chamou para fazer. Olha para esse crente que está ao teu lado e diga assim para ele ou para ela: ou você se contenta com aquilo que Deus te entregou, ou você vai acabar ficando sem nada. Vamos para a Bíblia. A Bíblia vai dizer que agora Uzias entra no templo do Senhor para oferecer sacrifícios. Algo, presta atenção, algo que somente os sacerdotes podiam fazer, de acordo com a lei de Deus. Mas o sumo sacerdote Azarias e cerca de 80 sacerdotes corajosos
ordenaram-lhe para que parasse. Naquele momento, Deus estava dando uma chance a Uzias. Deus estava dando uma nova oportunidade a Uzias. Mas Uzias os desafiou. Por causa disso, naquele mesmo instante, Uzias ficou leproso. Segundo Flávio Joséfo, acrescenta que isso aconteceu durante um grande festival e que a lepra veio através do brilho do sol por uma das frestas do templo. E pela lei judaica, Uzias nunca mais poderia entrar no templo e nem em qualquer outro lugar público, ou seja, um castigo apropriado para o crime que ele cometeu. Uzias cometeu um crime diante de Deus, mas ele pagou o preço. É tanto que agora Uzias se retira para uma casa isolada fora da cidade, onde permaneceu até o dia da sua morte. E para quem não sabe, no Antigo Oriente, a morte de um monarca ou de um rei muitas vezes representava uma crise política séria relacionada com a sucessão. Ou seja, a morte do rei Uzias trouxe consigo um momento de transição, de instabilidade política, econômica, moral e espiritual. Uma crise que atingiu a todos, inclusive o profeta Isaías. Mas quando Isaías traz essa expressão, no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías entende que os reis desse mundo morrem, mas o nosso Deus reina e vive para todo sempre. Parece que a igreja não repetiu, não entendeu, mas eu faço questão de repetir: os reis desse mundo morrem, perecem, mas o nosso Deus continua vivo, continua reinando. Ai, meu Deus. Observe que agora Isaías vai ao templo para buscar refúgio, para buscar consolo, porque havia uma crise de soberania na terra. O rei Uzias estava morto, sua nação estava em perigo, e não lhe restava muito o que fazer sobre isso. Suas perspectivas eram desanimadoras. Mas a Bíblia vai dizer que agora Deus dá uma visão beatífica a Isaías. E dentro dessa visão, Isaías vai contemplar o Senhor entronizado ou assentado sobre um alto e sublime trono. Isso porque o templo em Jerusalém era visto como o lugar onde o céu e a terra se encontravam, unidos pela presença de Deus. A tampa da arca da aliança, que se encontrava no lugar santíssimo do templo, era o trono de Deus, era a ligação com o seu trono no céu. E também naquele momento Deus estava mostrando o quanto o seu reino é soberano, eterno e universal, e que ele está acima dos reis deste mundo. Deus está acima dos políticos, Deus está acima dos presidentes, Deus está acima do governo desse mundo. É como se Deus estivesse dizendo: olha, Isaías, ainda que a terra esteja em crise de soberania por conta da morte do rei Uzias, mas saiba que eu sou o rei dos reis, eu sou o verdadeiro
verdadeiro rei. Ainda que o trono da terra esteja vazio, eu estou assentado sobre alto e sublime trono. Ainda que a nação esteja em perigo, eu estou no controle. Sabe o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que ainda que o mundo esteja em crise por conta da pandemia, Deus está no controle. Ainda que haja corrupção no mundo político, Deus está no controle. Ainda que o desemprego se multiplique, Deus está no controle. Ainda que a igreja sofra perseguição por causa do evangelho, Deus está no controle. Alamam chocobandácia. Eu não sei qual é a crise que você tem enfrentado, eu não sei qual é a prova que você está passando. Eu sei que às vezes dá vontade de desistir, eu sei que às vezes dá vontade de chutar o pau da barraca. Sejamos sinceros uns com os outros. Eu sei que às vezes dá vontade de jogar tudo pro alto e sumir no mundo, mas lembre-se que você faz parte de um reino cujo rei se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ou seja, a crise não vai te colocar para baixo, a pandemia não vai afetar a tua saúde, a prova não vai te matar. Deus está dizendo que tem providência para sua igreja em tempo de crise. Quem pode adorar? Quem pode adorar? É em tempo de crise que Deus vai te levantar, é em tempo de crise que Deus vai te usar, é em tempo de crise que Deus vai exaltar a tua cabeça. Não é hora de olhar para trás, não é hora de desistir. Deus vai te honrar. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Sacode a tua mão para o alto e manda glória lá para glória. A Bíblia vai dizer que o seu séquito enchia o templo. A palavra séquito significa comitiva ou cortejo, indicando o grupo de pessoas que acompanham alguém importante. Mas nessa passagem aqui, a palavra séquito pode ser traduzida ou interpretada como manto ou como orla. Ou seja, ao pé da letra, o texto hebraico diz que a bainha do seu manto, ou a bainha da sua orla real, que representa a sua grandeza e realeza, enchiam o templo. Ah, vocês não entenderam. A Bíblia diz que a orla de Jesus enchia o templo. Deus é tão soberano que a sua orla impactava o templo. A Bíblia vai dizer que acima do trono de Deus haviam serafins. Haviam serafins. Está no plural. Significa que haviam muitos deles. Porém a Bíblia não diz o número exato. E para quem não sabe, os serafins só aparecem nas escrituras nessa passagem. Eu vou repetir. Os serafins só aparecem nas escrituras nessa passagem. Isaías capítulo 6. Serafim é uma expressão hebraica que significa queimar. Ou seja, os serafins são anjos de fogo e guardiões da santidade de Deus. Alguns estudiosos acreditam que os serafins são os seres viventes mencionados em Apocalipse 4, no seu verso 6 e 9. E para quem não sabe, esses seres viventes são similares aos querubins, só que tem apenas uma cabeça, e o corpo deles é cheio de olhos na frente e nas costas. Esses seres viventes também são semelhantes
aos serafins, no fato de que cada um deles tinha 6 asas. É tanto que a Bíblia vai dizer que os serafins da visão de Isaías possuíam 6 asas. Com 2 cobriam os olhos, o rosto, porque não podiam olhar a glória de Deus. Com 2 cobriam os pés, reconhecendo sua subserviência ao Todo-Poderoso. E com 2 voavam para cuidar dos assuntos de Deus. Mas observe que não existe nenhum registro sobre para onde os serafins voavam. A Bíblia não diz para onde os serafins voavam, mas eu posso deduzir que eles voavam ao redor do trono de Deus, clamando ou gritando, como diz o próprio texto, dizendo: Kadosh, 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 que traduzido quer dizer Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Sabe o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que Deus é um ser que precisa ser adorado, tanto no céu quanto na terra. Mas isso não quer dizer que Ele depende da nossa adoração. Ou seja, enquanto nós nos limitamos em adorar a Deus, a Bíblia vai dizer que acima do trono dele haviam serafins o adorando, dizendo: Santo, Santo, Santo. Observe, aleluia, que a palavra santo, repetida 3 vezes, é uma forma de dar destaque à santidade de Deus. É um hino angélico que os anjos cantam para destacar a santidade de Deus. É como se os serafins estivessem dizendo: totalmente santo, ó santo sem igual, totalmente santo, ó santo sem igual. Enquanto você não abrir a tua boca para dar glória, eu vou continuar tocando na mesma tecla: totalmente santo, ó santo sem igual, totalmente santo, ó santo sem igual. E o que mais me chama a atenção é que a Bíblia vai dizer que eles adoravam clamando ou gritando. É tanto que a Bíblia vai dizer que os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava. Ou seja, o barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo. E o templo se encheu de fumaça. Agora entenda uma coisa aqui comigo: aonde há fumaça tem... Aonde há fumaça tem fogo, e aonde há fogo é sinal de que Deus está presente. Sabe o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que aonde há adoração tem fogo, e aonde há fogo Deus está presente. Ou seja, a adoração atrai fogo, a adoração atrai a presença de Deus. Por isso a Bíblia vai dizer que Deus está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, não é qualquer adorador que atrai a presença de Deus. Para atrair a presença de Deus, tem que adorar em espírito e em verdade. O que é a adoração em espírito? É uma adoração que vem de dentro para fora, de dentro para fora. E o que é a adoração em verdade? É uma adoração que não é falsa. Ou seja, assim como existem verdadeiros adoradores, também existem falsos adoradores. Assim como existem adoradores que adoram em espírito ou de dentro
dentro para fora, também existem adoradores que adoram da boca para fora. Assim como existem verdadeiros pastores, também existem falsos pastores. Assim como existem verdadeiros profetas, também existem falsos profetas. Assim como existem verdadeiros cristãos, também existem falsos cristãos. Assim como existem pregadores com caráter, também existem pregadores mau caráter. Agora entenda uma coisa aqui comigo: pastor se consagra, consagra. Presbítero se consagra, consagra. Diácono se consagra, consagra. Mas adorador não. Adorador se procura. Deixa eu ver se aqui tem adorador. Eu sou o primeiro, quem é o segundo? Tem adorador aqui no altar? Tem adorador na igreja? Levante a mão para adorar. Porque enquanto você adora, a casa pega fogo. Enquanto você adora, a presença de Deus se manifesta. Deixa eu ver. Eu vou deixar você dar lugar nessa noite. Eu vou deixar. O inimigo fez de tudo para que essa mensagem não desse certo. Mas Deus desceu na casa. A casa está pegando fogo. Deixa esse fogo te queimar. Alabanda camão chucobandácia. Decalamandou ré pra cam chocobandácia. Dá um glória enquanto eu bebo água, por favor, igreja. A Bíblia vai dizer que Isaías agora se desespera, porque o que ele tinha contemplado naquela visão foi algo tão sobrenatural que ele sentiu o peso de sua própria pecaminosidade, ao ponto de dizer: ai de mim que vou perecendo. A expressão ai de mim está ligada à condenação. Ou seja, Isaías invocou o julgamento de Deus sobre si mesmo, ao ponto de dizer: eu vou morrer. Ele se autocondena: eu vou morrer. Eu estou perdido. Não é assim quando nós passamos por um momento difícil? Eu estou perdido, acabou para mim. Daí Deus chega com a solução: porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías sabia que ninguém pode ver a Deus e continuar vivo. A Bíblia vai dizer que em Êxodo capítulo 33, no seu verso 18, que Moisés roga a Deus que lhe mostre sua glória. Porém Deus responde dizendo: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Agora, por que Isaías não morreu? Agora, por que Isaías não morreu? Porque naquele momento Deus estava revelando a Isaías outro chamado, o chamado messiânico. Mas para isso Isaías precisava ser tratado, porque até então Isaías ainda não estava no centro da vontade de Deus. Se você analisar o texto e o contexto, você vai ver que Isaías só veio ter um verdadeiro encontro com Deus a partir do capítulo 6. E para quem não sabe, Isaías era um profeta que via apenas a maldade do seu povo. Se você ler o capítulo 5 do livro de Isaías, você vai ver Isaías dizendo: ai de vós, ou ai de ti, 7 vezes. Ou seja, Isaías era uma pessoa que gostava de condenar ou de apontar os erros dos outros. Não é diferente nos dias atuais. Tem pessoas que só sabem condenar ou apontar os erros dos outros, e essas pessoas que gostam, aleluia, de apontar ou de condenar os erros dos outros, é porque nunca tiveram um verdadeiro encontro
encontro com Deus. Ou seja, quem fala mal de você é porque nunca teve um verdadeiro encontro com Deus. Quem te critica é porque nunca teve um verdadeiro encontro com Deus. Eu costumo dizer que o crente que ora não tem tempo para condenar ou para apontar os erros dos outros. O crente que jejuma não tem tempo para condenar ou para apontar os erros dos outros. O crente que medita na lei de dia e de noite não tem tempo para apontar ou para condenar os erros dos outros. Muito pelo contrário, ele usa esse tempo para buscar a presença de Deus. Cadê você que que tem vida com Deus? Cadê você que tem vida no altar? Cadê você que não perde seu tempo falando mal dos outros? Cadê você? Cadê você que usa esse tempo para buscar a presença de Deus? Levante a tua mão para o alto e manda a glória lá para o terceiro céu. Olhem para cá. A Bíblia vai dizer que depois de Isaías ter reconhecido o seu pecado, um dos serafins, escute só, um dos serafins voou ele com uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Observe que essa brasa viva foi tirada do altar onde os sacrifícios eram oferecidos para fazer expiação pelo pecado, conforme a lei mosaica. E para quem não sabe, uma tenaz é um tipo de alicate usado para manusear objetos metálicos quentes. Ou seja, aquela brasa viva estava tão quente que foi tirada do altar com uma tenaz. Agora, entenda uma coisa aqui comigo. Por que o serafim não pegou a brasa viva com as mãos? Será que foi por medo de se queimar? Não, porque os serafins são revestidos de fogo, e fogo com fogo não se queimam. O serafim teve que pegar a brasa viva com uma tenaz, porque quem precisava ser purificado era Isaías. E para quem não sabe, a brasa viva representa o fogo purificador. É tanto que agora o serafim toca os lábios de Isaías com a brasa viva. E no mesmo instante, sua iniquidade é retirada e purificado o seu pecado. A Bíblia vai dizer que depois de Isaías ter sido purificado, Deus discute com um conselho. Escutem isso que eu já vou encerrar. Para quem não sabe, o conselho celeste refere-se à Trindade, que consiste em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Durante essa discussão, Deus faz 2 perguntas diferentes: a quem enviarei e quem há de ir por nós? A primeira pergunta Deus fez para o conselho celeste, ou para a Trindade: a quem enviarei? Como se não tivesse ninguém para enviar. Já a segunda pergunta Deus faz indiretamente para Isaías, como se tivesse opções. A Bíblia vai dizer que quando Isaías ouve isso, ele não espera nem mais e nem menos, e responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Em outras palavras, Isaías estava dizendo: eu estou às ordens, pode contar comigo.
comigo. Sabe o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que em momento nenhum Deus obrigou Isaías a cumprir tal missão, mas Ele espera ouvir da nossa boca a mesma resposta que Ele ouviu da boca de Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim, eu estou às ordens, pode contar comigo. Deus está dizendo nesta noite que Ele conta contigo. Deus não te chamou para ficar sentado na cadeira, Deus te chamou como profeta. Profeta no original do hebraico quer dizer porta-voz, traduzido para quer dizer aquele que fala no lugar de Deus. Deus te chamou para profetizar, Deus te chamou para denunciar o pecado. Doa quem doer, abra a tua boca, seja a boca de Deus na terra. TV Shalom.